Olá pessoal, eu sou a Roberta Valésio, sou líder de pessoas no time da Neon. Eu sou uma mulher branca, tô com uma blusa preta e branca estampada aqui e tô super animada para falar com vocês sobre estratégia de RH e de engajamento. Quando a gente olha a história da Neon ao redor de engajamento, a gente inclusive esteve no Open Mind de 2021 falando sobre como a gente estava construindo esse time incrivelmente engajado. A gente chegou em 2022 ao primeiro lugar do Top Startups, a gente chegou em números recordes de nota no Glassdoor, nota de NPS na nossa pesquisa de pulso. A gente basicamente revisitou toda a jornada dos nossos talentos para garantir que todo mundo estivesse dizendo que trabalhar na Neon fosse uma experiência incrível. Mas eu quero contar mais sobre o que eu aprendi de lá para cá e novos insights sobre como fazer estratégia de RH. O que a gente percebeu é que a gente vinha falando sobre as melhores práticas dentro de gestão de pessoas, de engajamento, de talento, mas a gente ainda estava desconectado com a estratégia do negócio da Neon. A gente olha para o brasileiro trabalhador dentro da Neon desde o nosso começo, desde a nossa origem, fundação. E metade da população brasileira não tem acesso a crédito. Quando a gente olha para dados recentes, essa população que não tem acesso a crédito está bastante concentrada no brasileiro trabalhador, que é o nosso cliente-alvo. E crédito significa inclusão financeira. E olhando para esses números, a gente percebia que a população brasileira, as famílias brasileiras, estavam cada vez mais endividadas e isso afetava diretamente a capacidade de sucesso do nosso negócio. Então, olhando para esse propósito de diminuir desigualdades, porque a gente acredita que todo mundo merece um futuro brilhante, e a gente faz isso através de serviços financeiros que sejam mais simples e justos, a gente estava lá no time de pessoas falando como ter a experiência mais incrível de ponta a ponta na jornada, mas a gente não falava com esse extremo aqui. E aí, quando eu olhava esses indicadores de engajamento, eles funcionavam muito bem sobre percepção da minha liderança, do meu propósito. Eu adoro trabalhar para a baixa renda, mas as pessoas não conseguiam fazer a ponte entre o que a gente fazia e construía enquanto negócio e esse engajamento, essa experiência incrível. Não, eu recomendo a Neon enquanto lugar para trabalhar, mas não necessariamente eu recomendo os nossos produtos e serviços. E esse gap entre percepção de experiência como funcionário e experiência como pessoa que gera solução para o nosso cliente gerou um incômodo muito grande e fez a gente revisitar qual era a nossa estratégia de pessoas. Então, uma questão pegou a gente. A gente está com a estratégia certa de talentos para construir esse propósito, para engajar as pessoas ao redor desse propósito, nesse contexto da população endividada e a gente tentando fazer serviços financeiros para ela, a gente para pensar que esse mundo tão ambidestro e tantas palavras bonitas para a gente falar aqui, que o mundo estava caótico, mudando muito rápido e tecnologias estavam disruptando como a gente trabalhava, provocou a gente a ser um RH muito mais ambidestro para esse contexto ambíguo. Então, quando eu falo desse RH ambidestro, é que ele consegue combinar, ter esse olhar por cuidar das pessoas, fazer experiências incríveis, que é muito legal, que é muito divertido de fazer e que monta histórias super bacanas, mas que também resolve problemas de negócio, que senta à mesa do negócio e que faz isso daqui servir ao negócio. Porque sem negócio dando certo, tudo isso é uma grande brincadeira. A gente precisa fazer as duas coisas trabalharem juntos. Então a gente parou de olhar para essa estratégia de engajamento a partir de employee experience fantástico e começou a olhar como que a gente construía essa estratégia de engajamento para ter um time campeão. Para isso, a gente sentou junto com a liderança das outras áreas de negócio e entendeu que 4 pilares seriam fundamentais para a gente acelerar essa jornada de engajamento ao redor de construir produtos e soluções incríveis para o brasileiro trabalhador. Cultura, então, ver que essa nossa cultura, ela tinha muito coleguismo, muito senso de que a gente recebia todo mundo. As pessoas chegavam na Neon e falavam, meu, é o lugar mais colaborativo que eu já trabalhei. Tá, mas a gente consegue falar de problemas? A gente consegue ter discussões difíceis e profundas pautadas por dados? Parecia que não. Apesar de ser um ambiente super legal, ele estava muito camarada, mas a gente não conseguia resolver e focar nos nossos problemas principais. Tecnologia, a gente é uma empresa de base tecnológica, a gente usa desde a nossa fundação tecnologia para resolver problemas. A gente estava construindo tecnologias incríveis, a gente tinha oportunidade de acelerar e ir para um novo patamar de tecnologia num nível global de capacidade, de talento. E aí entra talento, justamente. A gente tem as pessoas certas nas skills que a Neon precisa para resolver os seus problemas daqui a 6, 12 meses, ou a gente só está trazendo gente que é boa, que se conecta com essa cultura, que se encanta por esse propósito, mas não necessariamente está resolvendo as dores que a Neon precisa resolver para o nosso cliente. E produtos, os nossos produtos estão de fato colocando o cliente no centro, resolvendo esses problemas que o nosso cliente tem para a realidade de vida deles hoje. Toda essa discussão foi muito profunda e muito importante para a gente conseguir acelerar o crescimento da Neon para o contexto do nosso cliente, para quem a gente, desde da nossa fundação, existia para servir. Puxando um pouco mais para esse contexto de pessoas, de RH, de people, de gente, seja lá como você chama na sua organização, eu separei algumas tendências e livros aqui que eu vou trazer ao longo da conversa, mas tem um raio-x do RH que foi feito pela Futura SA no fim de 2023,
que além de pegar várias expectativas do RH para as tendências de 2024, foi questionar quais eram os pontos cegos em que o RH tinha uma visão, mas a percepção das outras áreas sobre os profissionais de RH tinha um descompasso. E uma das mais interessantes é que o RH geralmente se sente muito mais estratégico do que as pessoas percebem o RH como estratégico. Muito provavelmente, se você for pensar nas lideranças que você tem ao seu redor, na sua equipe, ou em você mesmo, ou você mesma, você deve falar, não, eu entendo do meu negócio, eu sei como a gente ganha dinheiro, eu sei como as áreas se relacionam, eu entendo a operação da organização aqui que eu trabalho, da empresa aqui que eu trabalho. Mas você entende a estratégia de longo prazo? O que vocês precisam fazer para destravar valor? Como que a força de trabalho tem que alavancar? Quais são as funções-chave para esse negócio alavancar? Foi essa discussão que a gente fez. Então, a gente pode ter uma percepção própria de que a gente é um time pro-business, mas quem tem que perceber isso também é o negócio, da gente gerando valor para o negócio de fato. Então, a gente teve uma discussão no começo de 2023 aí com o time. A gente reuniu todo o time Ultimax, que é o nosso time de pessoas da Neon, e a gente falou, putz, a gente está sendo muito bom em olhar a jornada, então ter essa visão holística do talento. A gente consegue olhar a jornada desde a atração, como minha marca empregadora se posiciona, desde o LinkedIn, Glassdoor, jornada de onboarding incrível, a gente olhava tudinho de um jeito muito lindo. Isso fazia a gente se organizar ao redor dos produtos do RH. Então, o time de People Experience, lá do time de EX, sabia quais eram os momentos uau que a gente queria ter nessa jornada para destravar esse NPS incrível. O time de recrutamento conseguia recrutar em mapa da batalha com grande velocidade, a gente tinha uma máquina de aquisição de talentos. O time de remuneração tinha uma diferenciação legal, o time de operações, a gente sentia que cada time fazia um trabalho muito legal. Só que chegou o momento a gente entender que para a gente sentar à mesa do negócio, a gente como RH precisaria ser organizado de uma forma completamente diferente. Então, a gente entender como que essas diferentes áreas do time de pessoas se organizavam para se alimentar da estratégia do negócio e então pensar na estratégia de engajamento de talento, né? Então a gente teve um team building ali em 2023, no fim do primeiro semestre, e a discussão foi, a gente é um só time. Vamos refletir sobre como a gente tem traçado os planos e as estratégias e táticas de cada time, cada subtime dentro desse time de pessoas? E a gente percebia que a gente partia muito assim, o que eu estou vendo num grupo de RH, num evento de RH, num mercado aqui que tem de mais legal? E aí a gente tentando aplicar aquela solução sem fazer um assessment do que os meus talentos precisavam, quais eram os gaps desses meus talentos. A gente ia muito nesse estado da arte que era muito inspirador, muito interessante, mas que não era efetivamente transformacional. Então vamos parar, vamos pegar qual que é a visão de longo prazo do nosso negócio, é lógico que ela muda muito, que ela se adapta, e vamos começar a trazer para o longo prazo. Como que o meu time de pessoas tem que estar nesse longo prazo? Como que ele tem que estar no médio prazo? Tá, agora eu vou saber o que eu tenho que fazer no curto prazo para me levar até esse lugar. Então foi muito interessante revisitar essa jornada e a gente foi e mudou como que o nosso time de fato era organizado. O que a gente percebia é que as áreas especialistas tinham muita força, então área de DHO, de remuneração, de People Analytics, e elas ditavam muito como que os BPs iam para as áreas levar essas estratégias aqui. A gente precisava trazer um pouco mais de balanço entre o que vem do negócio e o que vem da cabeça da liderança do time de pessoas. Então a gente passou assim, vão ter soluções, vão ter processos, projetos, ferramentas que a gente vai implementar que vão partir das áreas especialistas. Mas as áreas especialistas vão dar o como, o que vem do negócio. Então os BPs trazerem das áreas de negócio e a liderança do RH estar atenta a essa visão do negócio foi o que permitiu que as áreas especialistas passassem a construir soluções muito melhores. E a gente passou a se organizar em squads. Essas squads eram multidisciplinares dentro do time de pessoas. Então, tinha a liderança de negócio, que tinha contato com uma liderança de HRBP, então os nossos business partners, e tinham representantes da disciplina de talento, de recompensa, de analytics, dentro dessa squad, olhando para essa área de negócio. Então, por exemplo, na Neon, a gente tinha uma área para tecnologia, uma para operações e riscos e outra para as unidades de negócio. E aí, obviamente, que esse tipo de aplicação varia muito de acordo com o negócio, mas para a gente ajudou a entender que tem diferentes personas nesse contexto e eu não posso olhar engajamento one size fits all, a mesma solução para todo mundo. Porque a gente sabe como alavancar engajamento em rede social. Se eu quero um LinkedIn bombar de comentários e de seguidores, é só ficar postando foto de squeeze, de mochila, postando vaga, vai trazer um monte de gente para te seguir. Mas é esse engajamento que você quer? Ou é um engajamento que de fato traz aqueles talentos que hoje faltam na sua organização, ou que você quer ter pipe fluindo sempre na sua organização? A gente se provocou nesse sentido. E olhando essa jornada de 3 anos, né, então eu falo aí 2021 e 2022, a gente fazendo
programas de entrada, soluções muito incríveis, mas muito tentando fazer esse estado da arte do RH. A gente passa um primeiro ano crescendo muito o nosso time, então revisitando o nosso modelo operativo, assumindo que a Neon seria uma empresa remota, mesmo depois de todo mundo se vacinar. A gente contratou muita gente e a gente focou em ter uma liderança incrível e um time muito engajado. 2023 foi esse ano que a gente falou, tá, a gente sabe como fazer isso daqui, mas a gente quer abraçar essa excelência de negócio. Eu quero ter um time mais lean, mais enxuto, um time mais capaz de resolver os problemas que eu tenho no meu negócio hoje. Então a gente foi revisitar como a gente fez essa gestão. E aí vem uma segunda pergunta, de 3 aqui, que eu queria trazer para vocês, que é como que as tendências que eu consigo observar no mercado se conectam com as dores do meu negócio hoje, né? Às vezes a gente fica também olhando muito para a estratégia do negócio e a gente se desconecta um pouco e começa a reinventar a roda aqui dentro, né? Porque tem muita gente boa discutindo os grandes problemas de gestão de talento no mundo hoje. Então, que tendências hoje me afetam? Por exemplo, uma tendência que falou muito para mim, aí eu peguei o relatório da Gartner de 2023 para comentar, é que quando fala sobre os desafios do RH, a gestão de mudança parece um tema muito forte. Os talentos se dizem fadigados com o excesso de mudança, tá? Esse mundo que é ambíguo, que muda muito rápido, afeta a relação das pessoas com o trabalho. Pô, hoje precisam de mim, mas amanhã não vão precisar. O que me trouxe até aqui não vai me levar além. Isso gera muita ansiedade. Quando a gente fala para os talentos que eles têm que ser mais protagonistas e antecipar, tudo isso também traz uma carga muito grande de, putz, a minha carreira é tão instável, mas talvez em alguns momentos eu queria um pouco de certeza de que eu vou ter um emprego, de que eu vou ter pista para crescer, de que eu vou ser reconhecido, de que 10 anos esse caminho vai me levar em algum lugar. Então, esse mundo, ele traz muita ansiedade, muita fadiga de mudanças. Mas o fato é que eu não tenho escolha enquanto organização, além de continuar mudando e me adaptando. Então, fazer boa gestão de mudança vira uma capacidade como time de pessoas que fica indispensável para a gente. Porque eu te engajar em algo controlado é uma coisa, mas eu te engajar com a incerteza passa por capacidade de se comunicar muito melhor, orientar e apoiar a liderança para isso, trazer muita clareza de quais são as dores e problemas ao redor das quais a gente está querendo mudar e se adaptar. Então, vejo os profissionais de pessoas cada vez mais conectados com essa gestão da mudança. Não é uma skill de uma área de change, sei lá como que a gente vai dar esse nome em algumas organizações que tem essa área, mas todo time de pessoas precisa saber fazer gestão de mudança. E aí tem 2 curvas que eu destaco aqui, porque nesse contexto de falar de mudança, elas podem nos ajudar, nos inspirar, e elas não são de hoje, não são insights recentes. A curva do Menninger, ela vai falar sobre os efeitos nos indivíduos quando tem grandes mudanças ao redor deles, implicações éticas e morais que eventualmente o indivíduo ali vai sentir, nesse contexto de mudança. Passar por esse fluxo de ansiedade, de euforia, de medo, e aí essa pessoa poder ir para um caminho de renovar os votos com a organização, com esses novos contextos e desafios que aparecem, ou se desengajar, ir embora e pedir para sair, enxergar esse tipo de padrão te ajuda a, primeiro, entender como que o seu time está sendo afetado, e quando eu falo time, é a sua organização ou aquela equipe que você está olhando, enfim, os recortes, que aí você está direcionando aquela sua estratégia como time de pessoas, e onde tem muita mudança acontecendo. Ter essa noção vai te ajudar a pensar, é normal que o ser humano, que esse talento afetado por uma grande mudança ou um grande nível de incerteza, ele seja afetado. Mas como que eu vou fazer gestão desse engajamento para que ele lide bem com essa mudança? Então, seja uma mudança de estratégia de produto, de negócio, de liderança, de modelo operativo, do que for. E aí pensar nesse engajamento a partir dessa visão do indivíduo. E tem também, por exemplo, o modelo de Tuckman aqui que vai falar sobre os estágios da composição de um time. Quando a gente está nesse contexto de agilidade, times multidisciplinares e mudando muito, as rotinas são um pouco repetitivas e operacionais, né, nesse contexto de mudança. Então, tem muita mudança e recomposição de time. Então, as pessoas ressentam nas cadeiras e aí tem uma cotovelada, eu não sei até onde vai a minha cadeira, não sei até onde vai a do outro, eu não sei pelo que meu trabalho é medido. E se a gente passou a década de 80 e 90 falando cada um é dono da sua carreira, você que tem que definir, tem que ser protagonista, nananã, a gente volta a repensar, e 40 anos depois desse papo começar, que talvez seja nosso papel como área de pessoas de setar qual é a barra, quais são as trilhas de carreiras, quais são os caminhos para ajudar a navegar nessas incertezas. Uma outra tendência que a gente pode trazer é que o que é talento, né? Muitos livros e teóricos estão buscando entender o que é talento. E talento, essa palavra, ela pode ser aplicada e a gente pode buscar defini-la para diversos contextos e resoluções de problemas. O fato é que o que é talento para a sua organização, apesar de uma série de conceitos comuns que a gente discute coletivamente servirem, precisa ser muito bem definido
para a aplicabilidade do que você quer resolver. Então, quando a gente olha aqui para outras tendências, por exemplo, no relatório do BCG sobre desafios para o RH em 2024, uma coisa que aparece muito é essa capacidade de entender qual é a necessidade do negócio, fazer o planejamento da minha força de trabalho e entender o que é o talento que eu preciso e engajar esse talento que eu preciso. Então, quando você olha várias coisas que os RHs estão tentando setar como prioridade para esse ano, estão setando como prioridade para esse ano, vai aparecer muito esse lugar do como que eu planejo essa força de trabalho para as necessidades do meu negócio. Eu separei 2 livros aqui que ano passado me ajudaram muito a construir o que a gente está perseguindo daqui para frente. O The Talent Delusion, ele vai falar muito, ok, talento, e ele vai trazer muito essa discussão do que é a definição de talento, como que os talentos se engajam, como que pessoas de alta performance se motivam, como mapear, acho que tem uma discussão muito legal aqui. Ele vai trazer muito esse olhar de que algumas pessoas, para o contexto do seu negócio, elas têm poder e impacto de gerar muito mais resultado. O que quer dizer? Tem pessoas muito talentosas, às vezes eu tenho uma habilidade que é incrível, mas para o contexto dessa organização, para essa cultura, para esses problemas que a gente resolve, não necessariamente esse talento vai ser colocado em prática para potencializar esse resultado. Tem pessoas que vão chegar aqui, 20% dessas pessoas, que vão gerar 80% dos resultados porque ela tem as skills que vão destravar potencial na minha organização nesse momento. O autor vai trazer essas discussões, acho que vale a leitura aí para refletir mais. A força de trabalho diferenciada, ele vai falar muito que, não raramente, a gente pega modelos operativos de várias organizações, então pensa ao longo do tempo, né? Então, na época que eu estava me formando, a gente pegava o modelo da Toyota e destrinchava o modelo de gestão dele. Será que serve para todas as organizações? Seguramente que não. A gente se inspira no modelo da Amazon, do Spotify, e a gente vai lá e pega um modelo de uma época e tenta injetar na nossa organização e copiar, não, como os times se organizam, como é a estrutura, como que a gente trabalha. Será que é o melhor jeito de engajar os talentos para resolver os nossos problemas? Essa é uma discussão que vem aqui. Ele traz muito esse lugar de buscar construir uma estratégia de força de trabalho a partir da estratégia do seu negócio e não tentando copiar outros modelos. Então, são discussões interessantes ao redor de que referências a gente tem para inspirar o trabalho do nosso RH. Uma vez que nós percebemos que tínhamos essa oportunidade de nos conectar muito mais com a estratégia do negócio e algumas tendências sobre excesso de mudanças e gestão de mudanças e também de entender melhor que força de trabalho e que talento eu queria de fato engajar, a gente foi para um terceiro bloco que é pensar como que a gente sustenta talentos engajados quando as respostas não são imediatas. E aí, cada palavrinha aqui dessa pergunta tem algo muito forte para a gente, né? A gente falar sobre sustentação porque a gente tinha construído um engajamento muito grande. Quanto que a gente toparia ter de rompimento, de frustração para fazer as mudanças que a gente queria? Quem eram os talentos que a gente queria, de fato, manter engajados no nosso time? E como lidar com essas incertezas do negócio que a gente aprenderia experimentando muito, pilotando muito, e aí pensando naqueles pilares, a gente estava transformando a forma da gente fazer tecnologia e produto enquanto a gente olhava cultura e talentos, né? Como time de pessoas, a gente facilitou um processo junto com o time de negócio em que todos os líderes de uma vertical ou de uma horizontal na nossa estrutura, então as áreas de negócio, as áreas técnicas, construiriam sua visão de longo e médio prazo para o seu time. Para uma startup com 7 aninhos de vida, parece um exercício muito, mas para que a gente vai fazer isso? Tem gente que talvez vai falar, não, mas não precisa. Mas exercitar nessa liderança a capacidade de pensar mais adiante, não porque você quer ter um plano detalhado de 5, 10 anos, mas para onde eu estou indo, para pensar em que gaps de skills que eu tenho no meu time. Aí eu preciso fazer um assessment de que time eu tenho, mas eu preciso saber onde eu estou querendo chegar. Ou que problemas eu quero resolver, o que eu aprendi olhando para trás. A gente fez um grande movimento de todo mundo construir essa visão do que a gente tinha feito até então, o que a gente tinha aprendido, como que estava o nosso time, quais eram os princípios das equipes que nós tínhamos e como que a gente caminharia para esse futuro que a gente estava imaginando, que perguntas a gente tinha para as quais a gente não tinha resposta, que testes a gente queria fazer, que dados a gente queria usar para tomar a decisão dali para frente. No nosso time, então, a gente chegou a 3 pilares, né? Um primeiro pilar foi falar muito sobre talentos e times. E nesse pilar a gente vai olhar sobre como a gente recompensava esses talentos, como a gente media quem são esses talentos, quais eram as posições e talentos-chave para a Neon nesse momento, e a gente atualizaria isso de tempos em tempos. Então eu vou menos nesse lugar de todo mundo é talento, todo mundo engajado, e mais quais são as posições-chave, quais são os talentos-chave, quem são meus experts, né? Quem são essas pessoas que são referência técnica, que geram transformação por isso. Mas quem são os change makers, esses agentes de mudança que estão fazendo a Neon
mudar na direção que a gente quer ou se adaptar para os problemas que a gente enfrenta mais rápido. E quando eu falo de posições-chave, quais são posições que protegem valor na minha organização? Então, tudo que eu já construí, já aprendi, tem que manter bem. Quem são essas cadeiras responsáveis por proteger valor? E quais são as cadeiras que podem criar e potencializar valor na Neon? A gente foi olhar isso daqui. E a gente também passou a construir trilhas de carreira, setar a barra. O que eu espero de uma pessoa com esse nível de senioridade para esse contexto desse time? Fazer isso de forma muito colaborativa, em sprints de trabalho. Então, junta um grupo multidisciplinar, pega um problema e a gente vai construir tudo isso. Foi um trabalho muito direcionado aqui nesse primeiro pilar. Um segundo pilar nosso, que vai falar sobre liderar a nossa transformação cultural, é fato que se há algum tempo a gente falava que não, cultura, os nossos valores, assim, a gente tem muito orgulho de ter esses mesmos valores desde sempre, a gente tinha muita consciência de que fazendo toda essa transformação, a nossa cultura seria muito afetada. Porque eu estava trazendo novas lideranças ali, estávamos trazendo novas lideranças, novas capacidades, pessoas com conhecimento técnico muito diferente do que eu tinha no meu time, e eu estava tomando várias decisões sobre como a gente operava. Então essa cultura, as nossas normas sobre como que a gente toma decisão, como a gente opera, quem a gente reconhece, quem a gente contrata, quem a gente demite, estava mudando. E a gente queria, como time de pessoas, liderar essa transformação, ser facilitadores dessa transformação. Então a gente foi olhar para a nossa estratégia de diversidade, para os nossos rituais, para os símbolos, putz, como que a gente desdobra e como que a informação circula na Neon, como que a gente se atualiza e define meta, como que é o nosso processo de gestão de talentos, quais são os rituais em que o time de pessoas diagnostica como que está esse talento, essa força de trabalho e conversa com a liderança, e quando que a liderança fala com o time, quais são as comunidades, uma vez que a gente é uma empresa remota, que a gente quer ativar para garantir as pessoas conectadas e colaborando e trabalhando juntos. Segundo, traz essa visão. E um terceiro pilar de produtividade sustentável. Então, eu quero que essa organização ela seja lucrativa, ela seja bem-sucedida, ela seja perene e ela gere valor para o nosso cliente. Aqui, aquelas iniciativas que vêm das áreas de negócio, a gente cria grandes pilares de trabalho, né, grandes iniciativas dentro desse pilar, onde o nosso time de negócios, nosso time de HRBP, as especialidades das áreas trabalham juntos para resolver problemas de negócio com o apoio do time de pessoas. Então, eu tenho um projeto lá no meu time comercial, como que eu potencializo a performance do meu time comercial? Eu vou olhar engajamento, eu vou olhar estratégia de recompensa, eu vou olhar de benefício, eu vou olhar modelo de trabalho, eu vou olhar como a gente está contratando, eu vou olhar quem a gente está reconhecendo, eu vou olhar tudo, vou olhar liderança. Eu tenho uma outra frente com o meu time de atendimento. Nosso atendimento tem um puta orgulho, uma baita história aqui dentro da Neon, mas como que a gente consegue organizar esse atendimento para potencializar o nível de serviço que a gente oferece para o nosso cliente com o recurso que a gente tem hoje na Neon? Como que eu uso inteligência artificial para melhorar esse atendimento? O que eu faço aqui? E fazer vários pilotos, né? Então, a gente fez vamos testar se presencialmente ajudaria a melhorar a nossa performance? Por que não? Colocar 20 pessoas no presencial. Vamos testar outros modelos? A gente foi testando esses tantos outros modelos para ver o que funcionaria. E aí a gente consegue tomar decisões muito menos por convicções teóricas e muito mais porque a gente fez teste AB para entender como que as duas coisas funcionavam, como essas outras duas coisas funcionavam e reafirmando os nossos compromissos com as nossas decisões e estratégias de engajamento de talento. Uma vez que a gente avança nisso daqui, a gente vai conseguindo dialogar também com os nossos talentos, com os Neoners, sobre o que a gente acredita, né? Desde o princípio da nossa história, o propósito veio muito da nossa fundação, os valores vieram de uma forma muito natural ao longo da nossa história, mas como que essa cultura se manifestava no dia de hoje, faltava a gente falar com os Neoners. Então a gente passou muitos meses conversando com a turma sobre qual que era a nossa visão sobre a cultura hoje, até a gente chegar no momento que a gente falou, ó pessoal, a gente vai revisitar todos os nossos valores e reafirmar ou descartar alguns deles e trazer outros inspiracionais. A gente está vivendo isso em 2024. A gente reafirmou que a gente está com um propósito que faz sentido para todo mundo, que ainda é vivido e valorizado por quem a gente atrai, quem a gente tem com a gente se conecta com o nosso negócio, mas como a gente manifestava essa cultura no dia a dia, precisava de trabalho. Então, falar de alta performance, estava todo mundo no mercado, que a gente quer gente de alta performance, alta performance, alta performance, como desculpa para qualquer coisa, porque as pessoas queriam saber, mas o que é alta performance na Neon? Então a gente foi falar, não, ser uma pessoa incrivelmente talentosa, ter atitude, e aí a atitude vai falar sobre os comportamentos, sobre a cultura que a gente quer, e gerar impacto de fato no nosso cliente, nas soluções de negócio que a gente quer, é importante. Então, não basta só isso ou só isso, você precisa ser a combinação dos três para eu entender que você é um talento de alta performance na Neon. Mas o que é talento? Que atitude que eu quero? O que é impacto? Foi um trabalho que veio adiante. Então, quando a gente avança para olhar essa estratégia, essa aplicação dentro de gestão de talentos, a primeira coisa é que a gente vai para esse pilarzinho do que é esse talento que a gente está falando. E a gente
literalmente fez um mapeamento de todas as posições-chave para Neon, sejam as que protegem valor e as que criam valor, e a gente focou nas que criariam valor dali adiante, e quem eram os talentos, que eram experts ou autores de grandes mudanças, ou potencialmente seriam grandes articuladores de grandes mudanças. E a gente mapeou isso em todos os times da Neon. E aí a gente fez um mapa. E aí quando você começa a olhar que você tem uma posição-chave que não tem um talento-chave sentado, você consegue dar insight para o seu time de recrutamento para fazer a busca de alguém muito talentoso, muito talentosa, com as competências que eu preciso para essa função. Ao mesmo tempo, quando eu vou fazer gestão de clima, a gestão desse engajamento, eu não olho para todo mundo, eu consigo segmentar. Bom, as pessoas que estão em posições chaves, elas estão engajadas? Os talentos que são chave, eles estão engajados? Os outros talentos que eventualmente vão ocupar posições chaves, se tornar talentos chaves, como que eles estão? Então, conseguir estratificar e criar esses clusters nos ajuda também a tomar decisões mais analíticas sobre essa gestão de engajamento. Além disso, a gente decidiu que ia mudar a nossa linguagem, como a gente falaria com a galera que está fora da Neon e com a galera que está aqui dentro ou que já saiu da Neon. Então, a nossa linguagem que era muito divertida, muito leve, mas falava pouquíssimo de negócio, então a gente pegou e começou a olhar assim, todos os comunicados que o nosso canal interno aqui, oficial de comunicação faz, quantos por cento deles falam de negócio, quantos por cento deles falam de engajamento, de cultura, de temas de pessoas e quantos que estão falando sobre outros assuntos. E a gente começou a acompanhar o percentual de quanto que a gente falava sobre cada uma dessas coisas. Então, quantos por cento do meu ritual, do meu All Hands, que aqui a gente chama de All Lights, está sendo dedicado para falar de negócio e de agendas de pessoas. E como que as duas agendas se encontram. Então, a gente foi mudando a forma como que a gente se comunicava dentro e fora de casa. Um segundo pilar, quando a gente fala de impacto, foi setar a barra. Então, a gente traçou uma trilha de carreira e a gente está traçando, porque percorrer todas as áreas de uma empresa do nosso tamanho não é simples, e a gente foi priorizando quais são as áreas que estão mais críticas agora em termos de planejamento de força de trabalho. Tá, eu quero que o meu time de engenharia, o meu time de dados, o meu time de design tenha uma barra muito clara para eu conseguir atrair novos talentos, reconhecer os talentos que eu tenho dentro de casa, operar de uma forma com mais excelência, tranquilo. Então, agora a gente vai montar um time multidisciplinar com a liderança, com alguns talentos-chave e traçar quais são essas barras, né? Então, ter essas ladders muito bem desenhadas, essas escadinhas bem desenhadas, ajuda as pessoas também a planejarem as suas carreiras, seja andando de lado, ou na diagonal, ou para cima, elas conseguem se desenvolver, seja como um contribuidor, uma contribuidora individual, ou um gestor, uma gestora. E aí a gente revisitou a nossa gestão de talentos. A gente já olhava semestralmente, e aí como prática comum de mercado, como que era a percepção de líder, de pares e outros 360 sobre a performance e os comportamentos de um talento, mas a gente passou a incluir duas novas etapas. Um check-in, então, beleza, eu fui avaliado, recebi o feedback, aí constrói PDI, mas um check-in é o momento em que eu, como líder, eu vou entrar na ferramenta que a gente usa aqui, junto com essa pessoa que eu lidero, e a gente vai construir o que eu espero dela para esse semestre. E não é que você já tem todas as respostas, executar isso daqui, mas quais são os grandes problemas e desafios que essa pessoa, que eu espero que ela resolva, dada a sua senioridade e o contexto dela nesse semestre. Então, delinear, escrever, forçar a liderança junto com o talento a escrever o que é esperado naquele período ajudou muito a não dar essa ansiedade muito louca de, eu não sei, daqui a 6 meses vão dizer que esperavam outra coisa de mim, mas isso não estava claro para mim. Então a gente começa o semestre fazendo um check-in e no meio do semestre a gente tem um checkpoint para dizer, aqueles acordos que a gente fez no meio do semestre estão fazendo sentido? E aí lá no final, quando você vai fazer a avaliação da pessoa, é muito menos sobre... Aí deixa eu pensar aqui, aí viés de recência, viés de quem puxou mais seu saco, né? Viés de quem cacarejou mais, você passa a olhar assim, o que era esperado da pessoa no começo do semestre, o que a gente checou no meio do semestre que estava e o que eu espero para essa carreira, para essa cadeira aqui, dado o contexto do time. Então, a gente deixa muito mais pragmático e muito mais mensurável essa gestão dos talentos, das skills das pessoas, dos entregáveis das pessoas. Ter a barra bem definida e revistar o processo de gestão de talentos foi muito legal. E, por fim, entra um bloco de atitude, né? Então, como que a gente faz a gestão de performance da organização, como que a gente seta metas com todo mundo, por exemplo, os documentos que a gente fez, os 6-pagers ali para escrever a estratégia de cada time, ajuda a dar muito mais transparência, muito mais documentação, muito mais profundidade para essas discussões que antes eram muito mais relacionais. Então a gente era muito bom de relacionamento, mas pensa numa empresa remota, quando você precisa falar com alguém para saber o que aquela pessoa está fazendo, o que está acontecendo, a gente passava o dia inteiro em reunião. Hoje a gente gasta muito mais energia destrinchando os nossos dados, nos aprofundando nas informações que a gente tem e circulando assincronamente, deixando a informação circular livremente. É lógico que a gente está agora aprendendo assim,
putz, como escrever melhor, quando escrever, quando é uma reunião, a troca humana síncrona vai ser melhor. A gente segue aprendendo nessa direção. E aí a gente segue tendo ciclos de revisão da nossa cultura. Então, entender que essa mudança, ela acontece, aí quando eu falo da importância da boa gestão de mudança enquanto profissionais de pessoas, fazer isso de uma forma intencional e transparente. Quando as pessoas entendem por que a gente está mudando, quando elas veem os mecanismos de gestão estruturantes mudando, quando elas veem a liderança falando sobre isso, elas entendem o porquê a gente está fazendo tudo isso, a mudança fica muito menos dolorida. E aí que eu trouxe a Conway Law, porque não, de novo, não é de hoje, mas em tecnologia é sempre legal a gente lembrar que as soluções que a gente constrói para o nosso cliente refletem muito como a gente se comunica e se relaciona dentro da organização. Então, se eu tenho sistemas, times incrivelmente hierarquizados, burocráticos, separados, eu vou ter uma solução monolítica para o meu cliente, travada, difícil de mexer, uma tecnologia old school. Então, entender que o meu cliente é diretamente afetado pela minha cultura, também foi um processo muito legal de fazer essa gestão e falar sobre isso com a Neon. E aí um exemplo aqui de um slide que a gente usou até num All Hands nosso há muitos meses, mas que guiou tudo que tem acontecido recentemente, a gente teve um debate, né? Putz, a gente sempre foi tão colaborativo, tão legal, como eu falei lá no início, mas, putz, será que a gente está tendo o punch? A gente tem tido pessoas que são construtoras, que estão gerando transformação, que a gente está fugindo dessas conversas difíceis, e a gente começou a brincar que, não, a gente precisa de pessoas que sejam talentosas, protagonistas, go-getters, para quem gosta da terminologia em inglês, e a gente tem as pessoas que são muito colaborativas. Vamos tentar delinear quem é muito colaborativo, mas é mais passivão, não corre atrás de resolver, a gente vai chamar aqui de legalzão, legalzão. Isso não é oficial, mas isso é uma discussão aqui para dar um exemplo. Quem é uma pessoa que é muito protagonista, mas ela joga sozinha, ela é mais rockstar aqui, eventualmente ela vai, eu vou colocar nesse bloquinho de trator. Eu quero que os talentos entendam que você trabalhar junto e ser uma pessoa que corre atrás é o que eu quero. Então, vamos desenhar. Então a gente começou a ter vários workshops e debates sobre se a Neon fosse um personagem, aí pega vários personagens, quais que a gente era, quais que a gente quer ser. E a gente foi fazendo esse tipo de discussão mais lúdica para entender como que essa relação de trabalho deveria ser. Então, esse mesmo trabalho que a gente faz para setar a barra, a gente também fez para entender essa cultura. Beleza, minha gestão de talento está redesenhada, eu vou olhar minha gestão de engajamento, que também continua muito importante para mim. Primeiro, rotina de gestão. A frequência, como vai acontecer, as pessoas precisam sentir que tem um ritual e que elas têm retorno sobre isso. Então, entra um pouco também aqui quais são os papéis para ter essa rotina de retorno. Eu vou aferir esse pulso em toda a minha jornada, em vários pontos que são interessantes para mim. Então, logo depois de um processo seletivo, logo depois do onboarding, com 3 meses de casa, e aí mensalmente, depois de um período, eu vou olhar quem é liderança e quem não é. E aí eu vou ter uma rotina em que a pessoa que cuida do tratamento de dados, e aqui olhando esses papéis, ela tem essa responsabilidade de todo mês dizer, ó, estão aqui os dados. Aí quem é responsável por fazer o tratamento desses dados, tira os insights, devolve para a liderança e a liderança volta com o time. Ó, o que a gente percebeu esse mês é isso, esse é o nosso plano de ação, é assim que a gente vai operar ou não vai operar. Então, essa dança, independente do tamanho da sua organização, que tenha muito claro quem é responsável por coletar os dados, quem é responsável por tratar esses dados e gerar insights e alimentar essa liderança é bem importante, né? Então, como a gente se organiza, mas para garantir que a liderança está sendo alimentada com informações sobre como fazer gestão de engajamento da sua equipe e agir. E aí ter esse processo ritualístico, então eu vou ter, por exemplo, aqui a gente optou por fazer um ritual mensal com toda a liderança sênior da Neon, em que a gente leva de forma transparente como que está o engajamento de todos os times, olhando em perspectivas diferentes ali, e traçando desafios para todo mundo e falando, na Neon, no geral, tá pegando isso daqui, esses são os times que estão com mais problema e esses são os problemas, é assim que a gente está atuando. Isso aqui são os nossos pontos fortes, as nossas luzes para essas sombras, como que a gente está operando. Mas também tem um momento em que é o HRBP, a HRBP com a liderança, discutindo aquele time e a liderança com o seu time. Então, estabelecer rituais, ter essa rotina de gestão e papéis muito claros, tem garantido que a gente não perde tudo que a gente aprendeu em gestão de engajamento lá atrás. E aí, contando para vocês como que fica um pouco dos resultados hoje em dia, aquele orgulho nosso de construir um baita engajamento através do NPS, a gente entendeu que algumas decisões fariam esse engajamento ser sentido um pouquinho. Então, o excesso de mudanças afetando o engajamento e a percepção do indivíduo e dos times sobre a relação, a confiança com aquela organização, a gente sabia que faria parte de uma fase de transição. Então, esse engajamento
engajamento que bateu 73, ele anda um pouco mais, anda para trás e aí passa a andar de lado, e agora ele já está voltando a subir, mas o nosso foco em fazer com que as pessoas tivessem orgulho e recomendassem os nossos produtos e serviços com essa curva que está cada vez mais ascendente aqui, porque eu quero as pessoas engajadas com o jogo que a gente está jogando, com ganhar esse jogo, com fazer soluções incríveis para o meu cliente. E são engajamentos complementares, mas qual indicador eu uso para medir engajamento mudou. É menos sobre eu indico a Neon como um lugar incrível para trabalhar e mais eu tenho orgulho de construir os produtos e serviços que eu construo aqui com o meu time, com a Neon. E aí, colocando esses talentos-chave em posição-chave, a gente vai para esse lugar de ver os resultados de negócio também potencializados junto com os indicadores de pessoas, né? Então, eu pego, por exemplo, clientes ativos, geradores de receita, crescendo aí 68%, comparando dois trimestres, 18 meses entre eles, mas com um time mais enxuto, um time que hoje custa 10% a menos, né? Então, eu olho também o meu turnover, eu tenho um time levemente mais enxuto, mas muito mais sênior, e um turnover voluntário nunca foi tão baixo aqui. Então, eu começo a combinar esses indicadores de negócio com esses indicadores de pessoas, e hoje eu tenho clareza de quais são as posições, quais são os talentos que eu quero manter engajados aqui, e quem que eu tenho que buscar para complementar esse meu time, quais pessoas que eu tenho que blindar dentro de casa. Então, é muito legal olhar que onde a gente focou como estratégia de engajamento ali, 3 anos depois de ter focado em dizer que é incrível trabalhar aqui, também tem tido resultados muito legais. Por fim, então, 3 takeaways aqui. Primeiro que essa estratégia de engajamento, sem partir da estratégia do negócio, é fofa, é legal, é bacaninha, mas assim, não para no longo prazo como organização. O segundo é que a gente se adaptar e estar atento e atenta aí às trends que a gente vê no mercado, às tendências que a gente vê no mercado, nos ajuda a interpretar os eventos do nosso negócio, do mercado em que a gente está inserido, com mais agilidade para resolver os problemas assertivamente. E por fim, trazer franqueza, clareza de transparência, discussões muito mais profundas, traz um engajamento com uma barra muito mais interessante para o nosso negócio. E os indicadores que a gente priorizar, eles vão andar, eles vão evoluir. A questão é escolher o indicador certo para medir qual que é a sua estratégia de talento e de engajamento. Valeu, gente!